Você não é tão inteligente quanto você pensa que é. Tá ok? Então, precisa se dedicar um pouco mais e comparar. O comparativo, em algumas vezes, chama-se benchmarking. Algumas vezes você precisa fazer uma melhoria na tua empresa. Então, você vai fazer um benchmarking, que é olhar o mercado, olhar como que as pessoas estão fazendo, quais os resultados que estão atingindo, como que eles estão crescendo. O mundo está difícil, mas tem empresa crescendo pra caramba. Eu tive hoje, agora à tarde, visitando uma pessoa que, aliás, eu conheci hoje, um rapaz que está trabalhando aqui na cidade, desenvolvendo um mercado de venda pela internet. É uma pessoa que está aqui há poucos anos, aqui, não sei se é 1 ano ou 2, veio de Maringá e está desenvolvendo essa venda. Ele importa produto da China, importa os produtos que ele compra de uma fábrica do pai dele e começa a vender isso pela internet e está crescendo muito. Inclusive tem nessa sala aqui uma pessoa que já começou a trabalhar com ele recentemente, já está sendo... Ele começou sozinho na casa dele, esse rapaz. Agora já contratou um menino aqui para trabalhar part-time, parte do tempo dele nessa empresa. E daqui a alguns anos ele já quer contratar mais gente para trabalhar. Imagina se esse rapaz começa a trabalhar nesse negócio, pode ajudar o outro a ter sucesso, crescer e no futuro vai ter bastante desafio. Ou seja, pessoal, benchmarking. Outra coisinha que eu vou falar para vocês rápido, preparação de currículo. Muitas vezes ninguém se preocupa em preparar um currículo. Fala, Júlio. Ô, Júlio, eu sabia que o Júlio ia ter uma pergunta, pessoal. Uma salva de palmas aqui para o Júlio. Eu sabia que o Júlio ia ter uma pergunta. Fala, Júlio. A primeira coisa que eu vou fazer uma autocrítica do poder de clique. Ela sempre varia na empresa, né? Isso que é controle fixo e custo variável. Ela sempre tem uma variância de custos e alguns prefixos de alguns produtos, né? Isso varia na empresa, né? Segundo, pode gerar um ponto de equilíbrio maior ou menor. Uhum. É que ela pode crescer mais ainda se ter uma produção, ter um custo assim, mais eficaz no mercado de trabalho. E também a pergunta é o custo de hoje em dia no mercado de produção, no mercado de trabalho, ela tem uma variância controlável? Tudo pode ser controlável, desde que você tenha um belo de um orçamento, um belo de um planejamento, entendeu? Então tudo pode ser controlado. Você tem variáveis que em algum momento podem mudar um pouco a regra. Por exemplo, pode ter um desastre ambiental. Temos uma empresa que fez muito sucesso nos últimos anos, ela cresceu muito, mas teve um desastre ambiental. Recentemente, em função desse desastre, teve determinados produtos deles que terão que ser paralisados por algum período, vão ter que pagar uma multa imensa, muito elevada, então isso gera um desastre. E depende muito de qual cenário que você está também. Tá? Exemplo, nós tivemos um acidente, um exemplo, se fosse um time do Santos, no futebol, você conhece futebol, que time você torce, Júlio? Poxa, você é um cara inteligente, pessoal. Salva de palmas para o Júlio Santos de novo, pessoal, amigo de Deus. Pessoal, ó, ilustrando o seguinte, pessoal, se um time do Santos acontece alguma coisa com ele ou Palmeiras, tem televisão aí que cai em cima matando todos os dias, criticando o Santos ou criticando o Palmeiras ou alguns outros times. Se é time de determinada parte do Rio de Janeiro, pode até morrer um monte de garotos queimados lá, sufocados, vai ficar na Globo lá 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses, depois vai apagar o assunto. Tem caso que morre uma pessoa de uma determinada forma, pode ser até um bandido. E fica todo mundo falando, tem uma TV aí que fica todo mundo, todo dia falando daquela pessoa que morreu, etc, etc. Agora, quantos jovens morreram naquele episódio lá do Flamengo? E ninguém fala nada, está todo mundo quieto. Você entendeu ou não? Ou seja, então depende muito onde você está. Tem pessoas na vida, tem empresas na vida que vai ser um pouco perseguida, depende da situação onde ela está, etc. Então tem um monte de gente querendo falar mal das empresas, principalmente em determinados sindicatos que existem no Brasil. Que é importante ficar ali tentando perturbar ao invés de ajudar a construir. Para ajudar a construir é muito difícil, Júlio. Então, tudo é controlável, mas pode ter um acidente. Então tudo tem que ser avaliado. Mas não há dúvida que custo fixo e custo variável, você também pode mexer, você também pode alterar. Se você tem um barracão muito grande e a tua produção está muito pequena, você não precisa daquele barracão inteiro, poxa, eu vou negociar com o proprietário do barracão para reduzir o aluguel. Poxa, ele não reduz de jeito nenhum, então eu vou devolver a metade, faz uma parede no meio e devolve a metade, ou então você aluga um outro e muda, se for fácil tirar a tua fábrica.
que de repente não é tão fácil para você desinstalar máquina, etc, ok? Ó, pessoal, agora fase 2. Assim, eu vou falar então só um minutinho, só para ver uma coisa aqui. Cadê aquele meu assessor técnico aqui de novo? Eu até pedi para alguém para ele ficar aqui. Ó, pessoal, ajuda aqui novamente, ver se você consegue fazer. Ó, pessoal, a questão do currículo. Você lembra que eu mencionei? Eu me orgulho. Eu trabalhei quase 30 anos empregado, 1980 até 2004. A quantidade de empresa não enche uma mão, praticamente. Tá? Então eu faço questão de algumas vezes colocar desde o meu primeiro emprego, que eu mostro a minha evolução. Eu fui entrevistar uma pessoa semana passada com 42 anos de trabalho. Aí de repente o cara colocou lá 2 empresas só no currículo, 42 anos de trabalho, 2 empresas, cargo assistente administrativo. Se ele teve 42 anos de trabalho e ficou até hoje apenas como assistente administrativo, significa que ele não foi um cara dedicado, que ele não foi um cara dedicado, esforçado, estudioso. Então aquilo já automaticamente reprova. Ah, mas por que ele estava lá? Porque eu estava fazendo uma entrevista que não era para ele trabalhar na minha empresa, era para trabalhar no nosso condomínio. Eu sou um dos diretores do condomínio, eu sou um conselheiro do condomínio. Então a gente tem um grupo e aí participa de seleção. E quem tinha apresentado ele para aquele condomínio? Um outro conselheiro. Então a gente tem que ter uma comissão para ir lá e avaliar. Eu nem chamaria o cara. E depois disso eu peguei o seguinte. Trabalhou numa empresa X. Você quer? Não, está funcionando, mas vou pegar o aqui. Ok. Daí de repente o cara estava. Eu olhei, a empresa que ele colocou na primeira da lista. Trabalhou de 2016 e tal data até tal data de 2017. Na empresa de baixo, o mesmo período. Aí eu percebi o seguinte, que ele tinha errado até as datas, ele só colocou 2 empresas. E aí ele errou nas datas do tempo que ele saiu de uma empresa e entrou em outra. Ou seja, não pode ter esse tipo de erro. Eu fiz esse questionamento, o cara já se perdeu. Depois eu falei o seguinte, olha, você tem 42 anos, só trabalhou em 2 empresas, a somatória de tempo aqui dá 3 anos. E o restante da tua vida, o que você fez? Quais setores você trabalhou? Eu trabalhei no setor de confecção. Um tipo de segmento de negócio, confecção. Outro tipo de segmento de negócio de saúde. Um outro de marketing. Segmento totalmente diferente, empresa diferente. Falei, por que você não colocou no currículo? E qual desses segmentos você se sentiu melhor? Você achou que era melhor para você trabalhar? Olha, eu achei melhor o financeiro. Falei, mas o financeiro é igual. Está funcionando? Oh, beleza, obrigado. Está funcionando. Então, pessoal, toma cuidado. O currículo tem que ser... O currículo é a foto de vocês. As moças geralmente vão para um casamento, para uma festa, querem bonitas, não querem? E por que na hora de fazer um currículo não capricha? Então, o currículo tem que ser caprichado. Tem que ser de forma objetiva, mas é importante ser bastante apresentável. Tá? Eu tenho uma fórmula que eu desenvolvi lá no passado e tem umas pessoas que copiaram, tem uns amigos meus que copiaram, e tem um deles que melhorou muito. Então eu peguei e mudei o nome dele, coloquei como se fosse Tiradentes. Então eu tenho um modelo de currículo, nome Tiradentes, o cara, você entra lá, tá Tiradentes. Casado, 2 filhos, tal, uso uma linha para apresentar as empresas que ele trabalhou e o período que ele trabalhou em cada empresa, eu uso uma única linha. E depois, lá embaixo, é que vai a realização do que ele realizou em cada empresa. Se eu gostei do currículo dele inicial, onde ele tem os dados pessoais, o objetivo, as qualificações de forma resumida, as qualificações, joga tudo que ele sabe de todas as empresas, tá ok? Posteriormente, eu vou ler o que ele realizou em cada empresa, porque já comprou, está bem apresentável o currículo. Chega um currículo bem apresentável, eu vou ler. Chega um currículo feio pra caramba, com letras tortas, totalmente desalinhado,
Você chega a 10 currículos. Hoje você faz uma vaga de assistente administrativo, não chega a 10 currículos, chega a centenas de currículos. Hoje eu estava na televisão aqui, estava no almoço e vendo no restaurante a televisão lá, um mercado, eu não sei em qual cidade, porque era o jornal do Paraná, um mercado com uma fila imensa de pessoas, não sei se é de Ubiratã, pode ser de Ubiratã, não sei de onde, eu não captei onde que era, mas com uma fila imensa de pessoas para trabalhar num supermercado. Quem tiver o currículo mais adequado vai ter uma chance maior, exceto se tiver indicação, que é diferente, né? Ou seja, QI. Mas nem sempre você vai ter um QI totalmente adequado se você não tiver um QI adequado. Então é importante ter o QI, que é quem indica, e também o teu QI também é importante, tá ok, galera? O teu QI também é importante, você também precisa se expressar bem, saber o que você quer, saber... Uma das perguntas muito interessantes que existe numa entrevista é: o que você deseja da empresa? Essa é uma pergunta, e vocês estão curiosos para saber. O que você deseja da empresa, você está sempre apto para responder. Eu quero ter um bom salário, eu quero trabalhar pouco, eu quero ter um plano de carreira, etc. Agora, a empresa também pode te perguntar: o que você pode fazer por nós? O que você pode fazer pela empresa? E essa mesma palavra agora me fez com que... é Julian o seu nome? Essa mesma, eu te vi uma vez no ano passado, né? E, tá vendo, eu vi ela uma vez no ano passado e lembro o nome dela. Eu vi você uma vez no ano passado e eu lembro o teu nome. Vi aquele lá não, daquele é parente meu, então não é verdade se eu falar que vi uma única vez, o senhor Júnior. Então, pessoal, é importante esse processo de gravar as coisas que forem importantes para vocês. Tá ok? Posso passar para frente? Falando de auditoria, que foi, se eu tive sucesso na vida, graças a Deus que eu tive habilidade, teve pessoas que me ajudaram, teve momentos que os espíritos me ajudaram, que, por exemplo, o exame lá não foi eu que fiz. A professora está aqui hoje para ser testemunha ainda, porque foi tão crítico. Ela veio de Rondônia, pessoal. Ela mora em Rondônia, saiu daqui de Ubiratã em 1973, mora em Rondônia, mas ela passeia em Ubiratã constantemente. Ela chegou ontem à noite, mas a gente mantém contato. Vocês mantêm contato constante com o seu primeiro professor? Quem tem, levanta a mão aí. Uma pessoa. Você matou, tem alguém lá que falou: eu matei o meu. Teve alguém no fundão que falou: o meu não morreu, eu matei. Tá ok? Pessoal, é brincadeira, tá? É só para acordar um pouquinho, tá bom? Nós vamos ficar até 11 horas hoje, tá? Porque eu tenho um jantar aí que eu vou no jantar hoje, é 11 horas, então eu não posso sair daqui antes, tá bom? Pode continuar assim? Olha, galera, é brincadeira. O Juninho, porra, não deixa os caras dormir, Juninho. Faz igual o Júlio, Juninho. Fala, comanda aqui na frente, ó. Ok, galera? Então, o fato de eu sair daqui do interior para São Paulo, eu queria ser contador, porque eu tinha facilidade em conta. Então eu falei: pô, você é contador, não sabia fazer um contador. Mas pela palavra contador e conta, eu fiz uma associação. Então, se eu era bom de conta, eu poderia ser um bom contador. O que eu não sabia é que depois eu tinha que aprender a escrever, cara. Depois eu entrei na auditoria e eu não sabia que eu tinha que aprender a escrever. Se eu fosse lá na empresa, fizesse uma investigação e soubesse chegar aqui e falar, explicar, eu iria ter uma boa nota, uma bela de uma avaliação. E aí fui trabalhar na auditoria, passei lá, dei um treinamento de um mês inteiro, forçadíssimo, tal, e comecei a trabalhar. E aí eu chegava lá nos departamentos, fazia a investigação, olhava tal e voltava. Daí o chefe falou: legal, e aí, Zé Cláudio, como é que você está? Você fez o trabalho? Dava 4, 5 horas para fazer um trabalho. Você fez o trabalho? Fiz. Cadê os papéis? Não tem nos papéis. Eu sei, olha, eu fui lá, a empresa está com 120 empregados, eu testei 20 empregados, está tudo certo, está aprovado o salário deles, o aumento de salário está aprovado. Eu verifiquei os pagamentos, que a empresa tem o olerite dele, eu verifiquei o valor que foi pago, que saiu do banco, está um comprovante, está assinado o que ele recebeu, está tudo certo. Eu falei: Zé Cláudio, então é o seguinte, é que você tem a cabeça grande, mas se não, se a tua cabeça fosse um pouquinho menor, eu ia colar a tua cabeça aqui no papel. Ou seja, pessoal, é uma brincadeirinha para acordar a turma, tá? Mas a auditoria é evidência, tem que estar escrito, não é falar, não é ficar falando igual papagaio, tem que escrever. Você encontrou uma coisa correta, uma coisa errada, etc., evidencia, escreve, porque tem pessoas que vai revisar aquele teu trabalho e não vai estar presente com você. E se fosse para ser você falado, então você não precisava escrever, então você tinha que gravar vídeo, você teria que começar a usar o microfone, gravar um vídeo, etc, etc. E não é assim que funciona, não é palestra, tem que ter evidência, tem que ter papéis de trabalho, tem que mostrar os erros, tem que mostrar o que está certo, etc, na empresa, tá ok? Tem que demonstrar lá qual é a nota fiscal que você testou, e tudo tem que ser padronizado.
Tem que ser uma coisa que fique clara para todas as pessoas seguirem o mesmo caminho e que todos aprendam a fazer aquele mesmo caminho. Ah, mas pessoal, eu nunca vou ser auditor. Você não sabe amanhã. De repente vocês podem entrar numa grande empresa e vocês começam lá na área de estoques. Quem trabalha aqui de vocês jovens aí na Coagru, por exemplo? Tem alguém ou não? Ninguém? Ou entra numa outra empresa, você começa a trabalhar na área de estoque, você começa a encontrar erros, etc., você começa a trabalhar. Então agora, vamos falar da auditoria. Tem que ter lá dentro essa vontade de encontrar erros. Eu pensei, se eu fosse ser um bom contador, o auditor tem que ser muito melhor ainda. Por quê? Porque ele vai verificar trabalhos de contabilidade, ele vai verificar trabalhos de um contador, que um contador realizou. E para você pegar erro de alguém, você tem que tentar ser melhor do que o cara. E se você é melhor, você vai encontrar erro. Se você não encontrar erro nenhum, é porque você pode estar sendo passado para trás. Tá ok? Então vamos lá. Então vamos falar sobre conceitos de auditoria. O que é uma auditoria independente, o que é uma auditoria interna, o que é uma auditoria. Qual a diferença entre a auditoria independente versus a interna? A carreira em auditoria, empresas de auditoria, 3, 4 empresas de auditoria, tipos de auditoria, princípio do auditor e responsabilidade, ok? Evidentemente, posso depois passar essa apresentação. Eu sei que eu estou devendo a do ano passado de propósito, porque eu falei, pô, eu não vou fazer isso. Eu falei, o ano passado os caras não gostaram da minha apresentação aqui, né? Certo, Juninho? Gostaram ou não gostaram? Então eu fiquei na dúvida, entendeu? Como eu fiquei na dúvida, eu falei, não vou mandar aquele material para ver se eles me convidam novamente. Se eles me convidar novamente, daí eu mando o material, daí eu mando a do ano passado também. É uma técnica que eu combinei com o Juninho, tá? Com o Júlio eu não combinei, mas com o Júlio eu não combinei, mas combinei com o Juninho. Não foi isso, Juninho, que a gente combinou? Para ver se eles convidam novamente. Eu ficava todo dia rezava, eu ia na igreja e rezava para ver se eles me convidavam novamente. Tá ok, ô Juninho? Então, pessoal, conceito, a auditoria é uma especialização contábil voltada para testar a eficiência e eficácia dos controles patrimoniais implantados, com o objetivo de expressar uma opinião. A auditoria independente, para que ela trabalha? Ela faz uma infinidade de testes, pode ser dependendo do tamanho da empresa, pode ter uma equipe de 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, ou não, depende sempre do tamanho da empresa, do volume de operação. E o que ela vai fazer? Ela tem que fazer vários exames, vários testes de controles preventivos, testes de controle detectivos, para expressar uma opinião sobre um determinado dado, ou seja, se as demonstrações financeiras da empresa estão adequadamente apresentadas, se estão corretas. A responsabilidade para preparar os balanços, as demonstrações contábeis da empresa, é da empresa. O contador é que tem que aprender, o contador é que tem que fazer as coisas corretas, é apresentar corretamente. E o trabalho do auditor é verificar se está ou não apresentado corretamente. Essa é a responsabilidade do auditor. Se vocês lerem um parecer de auditor, que tem 1,5 página aproximadamente, está escrito lá, primeiro ele coloca as responsabilidades das empresas, e depois o que ele fez, e depois a opinião dele, se está correto ou errado. A auditoria independente, ela é voltada para analisar as informações relevantes das demonstrações financeiras. Ou seja, eu não vou perder tempo em analisar centavos. Geralmente eu vou fazer uma auditoria, eu vou trabalhar com milhares, valores em milhares, não vou ficar lá, vou testar um valor de R$500. Não, eu verifico quanto é o patrimônio líquido daquela empresa. Então, em função do patrimônio líquido de uma empresa, ou do seu volume de vendas, a gente estabelece uma coisa que chama-se materialidade. E vocês de contabilidade tem uma matéria, vai ter uma disciplina que muitos não gostam de estudar, que é uma parte teórica de contabilidade, que é os princípios e convenções da contabilidade. Os princípios das convenções de contabilidade é uma matéria muito teórica, ela é muito chata, pessoal, só que ela é fundamental, porque se você não tiver os princípios, se você não dominar o que é materialidade, você não vai ser um contador eficaz e eficiente. Tá ok? Para ser eficaz e eficiente, algumas vezes fica perdendo tempos e tempos e tempos e horas de trabalho, procurando 10, 20 centavos. A tua hora é mais cara do que os 10, 20 centavos. Então não vale a pena ficar procurando essas merrecas. Você tem que trabalhar para analisar o valor tudo e fechar as coisas rápidas. Analisar, encontrou essa diferença de 10 centavos? Ajusta se for necessário. Depois não pode ter repetições constantes. Mas 10 centavos se estiver errado,
Vale a pena vocês ficarem procurando, gastando horas e horas para fazer isso, atrasando o balanço? Uma vez o contador do Bradesco, lá no passado, quando o Bradesco era bem pequeno, que as coisas eram manuais, eu trabalhei no banco que não tinha nenhum computador. Eu trabalhei no Banco América do Sul, de 83 a 85, portanto 3 anos, não tinha nenhum computador na agência. E a gente tinha que fechar o balancete diário. E algumas vezes a gente errava e ficava horas e horas para fechar aquele balancete. Entendeu? E quando era centavos, meu querido, não vai valer a pena ficar lá atrasando uma lote. Atrasava uma lote, você prejudicava a matriz. É como a cooperativa, tem várias cooperativas. Se uma atrasa todo mês, aquela cooperativa atrasa todo mês, você tem que fazer o quê? Se ela utiliza o mesmo sistema dos outros, muda o contador, manda ele embora. Porque é ele que não está administrando adequadamente junto com os demais. Então, tem que ter esse apetite para querer melhorar. E se as empresas conseguem fechar o balanço, alguém está conseguindo fechar, alguma unidade da cooperativa, que é do mesmo tamanho da de Ubiratã, está conseguindo fechar o balanço, no 10º dia útil, vocês têm que trabalhar para fechar antes, para fechar no 9º. E quando todo mundo chegar no 9º, vocês trabalham para fechar no 8º. Então, a auditoria externa, independente, essa independente, o que é independente? Independente significa, eu trabalho numa empresa, vou prestar serviço para uma outra, mas aquela outra me contratou para chegar lá e analisar e verificar se as coisas estão corretas ou não. Se estão erradas, eu posso, ou seja, eu não posso ser parente de ninguém lá. Eu não posso ter primo, eu não posso ser parente na diretoria. Eu não posso ser um participante, um sócio daquela empresa, ter participação direta ou indireta naquela empresa. Então eu tenho que ser independente. A auditoria interna já é prestada com o objetivo de avaliar os controles internos e procedimentos operacionais da empresa, mas ela é efetuada por funcionários da empresa, ou seja, você tem um funcionário ou 2 funcionários, etc., vai fazer esse trabalho de auditoria interna, que é analisar mais procedimentos, etc., não é expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras, é mais analisar controles da folha de pagamento, processamento da folha de pagamento. Analisar, por exemplo, será que todos os funcionários que estão registrados na folha de pagamento realmente vão para a empresa trabalhar? Será que não tem alguém registrando o ponto no lugar de um outro? Qual é o controle que essa empresa tem? Ela tem um controle de ponto? Como que é esse controle de ponto? É a maquininha ou é um controle digital? Com esse controle digital, melhorou muito, mas não impede que alguém coloque aquele dedinho feito de um outro produto que tem falsificação. Tanto é que recentemente estava reportando uma reportagem aí que alguém em Brasília estava como se estivesse trabalhando num gabinete em Brasília, mas o cara estava morando no Rio de Janeiro constantemente, inclusive fez mestrado no Rio de Janeiro, todo um estudo no Rio de Janeiro. Quer dizer, como que ele estava em 2 lugares ao mesmo tempo? Tá? Então tem essas questões. Então estou dando um exemplo de análise da auditoria interna que poderia fazer isso, essa análise. Verificar. Um outro ponto que é muito importante numa empresa analisar é, dentro dos controles internos, um exemplo. Eu comprei um produto. Um exemplo, um restaurante. Comprou um supermercado. Aqui tem 4, 5 supermercados grandes, não tem? Comprei vários produtos, o supermercado comprou. O cara que traz a Coca-Cola, ou que traz a Brahma, ou que traz uma outra bebida, faz um cambalacho com o cara que recebe. Periodicamente, você compra 100 caixas de Coca-Cola. Eu entrego 80, entrego a nota fiscal de 100, alguém assina um documento como tivesse recebido as 100 unidades, ele pega 20 unidades, 20 caixas, vai na esquina, vende para o botequinho da esquina, pega o dinheiro e racha com aquele outro cara, dá um desconto. Tá ok? Isso é coisa que acontece em São Paulo. Será que em Ubiratã não acontece isso? Tá ok? Então isso é análise e controle interno. Você tem que analisar e criar um procedimento para você evitar que isso aconteça. Então você está tendo um funcionário lá dentro da tua empresa que está falhando, que está recebendo uma grana de alguém. Isso acontece em São Paulo. Então, em mercados, etc. Isso, estou dando apenas um exemplo, pode ter vários outros. A auditoria interna também tem os controles, os trabalhos preventivos, que faz um trabalho planejado. Eu vou fazer uma análise de tais fluxos de processo dentro da empresa, pode ser de folha de pagamento, de compras ou de vendas, em determinada data, em determinado período.
E depois, então, você faz todo esse processo bastante programado, de forma clara, que todo mundo da empresa sabe qual é a época do ano que você vai fazer os testes daqueles controles. E um trabalho corretivo, ou seja, está ocorrendo alguns erros, a alta administração da empresa solicita que seja feita uma determinadas análises para eventualmente analisar fraudes, etc. O Butantan, para vocês terem uma ideia, todo mundo conhece aqui, já ouviu falar do Butantan ou não? Que produz vacina, que é um dos maiores produtores de vacina do Brasil. O Butantan, ele tem auditoria, todos os anos ele tem auditoria. Porém, teve denúncias. A auditoria que ele tem externa, que era para expressar uma opinião sobre o balanço. E todos os anos tem essa opinião. Em 2015, a minha empresa foi contratada pelo secretário de Saúde de São Paulo, que era o Davi Wip, e pela Procuradoria de São Paulo, para fazer uma auditoria não de finanças, e não auditoria para expressar uma opinião do balanço, mas analisar as operações da empresa, analisar os contratos da empresa, analisar as vendas da empresa. E o que eu detectei naquela época com a minha equipe? Que 90% do que o Butantan estava vendendo no Brasil em 2015, 2014, era importado, era produzido na França. E estava tendo uma verdadeira festa de gabine de emprego na Fundação Butantan. Estava tendo uma gabine de emprego, um monte de empreguismo lá, de caras para fazer uma função Y, Z, etc., que não tinha nenhum sentido. O meu relatório eu coloquei, o fulano X foi contratado para fazer tal função, etc., etc., e não tem sentido porque o Butantan, a Fundação Butantan, não pratica essa atividade no Brasil. Tinha um cara lá que foi contratado para ser um diretor de vendas para o exterior. E naquela época, 2014, eu estou falando coisa que saiu na Globo, tá? Então a Globo teve acesso, foi entregue o relatório lá. E se não tivesse saído na Globo, se um dos diretores lá não tivesse empurrado esse relatório na Globo e nos jornais do Estadão, estava acontecendo as mesmas coisas até hoje. E aí toda aquela diretoria foi mandada embora em 2017. Todos aqueles caras foi assim, um por um, foram mandados embora. Graças ao quê? Trabalho de auditoria. Ok? Aspecto da auditoria interna versus a independente versus a interna. Aspectos. Realização dos trabalhos. Auditoria interna. Por um empregado da empresa ou um terceirizado. Auditoria independente, realizada por um profissional contratado, ou seja, tem que ser, a gente fala um profissional, não é um profissional, é uma empresa contratada que é para elaborar aquele relatório de opinião. Objetivo principal, esse aqui, a auditoria interna, atender às necessidades da administração. Auditoria independente, oferecer opinião, um parecer sobre as demonstrações, a fidelidade das demonstrações financeiras. O que é fidelidade? Se estão adequadamente preparadas e apresentadas. Revisão das operações e controles internos. Auditoria interna, comprovar e aperfeiçoar as normas e políticas internas. Auditoria independente ou auditoria externa. Dimensionar a quantidade de exames, a extensão dos exames que nós vamos fazer para dar uma opinião. Então, para a auditoria interna é para uma determinada função. O outro é, eu vou fazer uma apresentação, vou falar se aquela minha demonstração financeira está adequada ou não. Então, eu vou ter que fazer uma quantidade de testes que pode ser maior ou menor do que a auditoria interna. Tá? Vai depender da materialidade que eu tenho. E materialidade é aquilo que eu te falei. No princípio, tem um princípio contábil que fala sobre materialidade. Quando vocês estiverem estudando aquela matéria, teoria da contabilidade, vocês terão esse princípio que vai falar da materialidade, que é o que vai definir quanto eu vou ter que fazer testes de registros contábeis, etc. Divisão dos trabalhos. É dividido pelas principais áreas operacionais da empresa. Aqui, a independente não é das áreas operacionais, é dividida em função das contas de balanço. Se eu tenho contas a receber com valorzinho muito pequeno, posso colocar uma pessoa lá pouquíssimas horas, né? Então eu vou dar poucas horas para ele trabalhar naquele contas a receber. Se a minha área de estoque é um volume muito grande, se o meu ativo imobilizado é um volume muito grande de operações, então eu vou dedicar uma quantidade maior de horas para analisar aquele grupo de contas do meu balanço ou da minha demonstração de resultado que é necessário fazer. Preocupação com fraudes ou erros. Auditoria interna, preocupação direta com prevenção e correção. Auditoria independente, a preocupação em relação a fraudes e erros é a preocupação indireta com fraudes ou diretas com erros. Ou seja, eu sou muito mais preocupado quando eu estou fazendo auditoria externa com erros do que eventualmente uma fraude de algum valor pequeno. Tá? Ah, o cara roubou R$1.000, roubou R$500. Quanto esse R$500, esses R$1.000 representa sobre a demonstração financeira?
não é um valor grande, então não estou preocupado com isso. Essa é a empresa, a administração da empresa é que tem que se preocupar do seu dia a dia, tem que preparar, tem que implementar controles internos para fazer isso. Eu vou lá, eu vou ficar lá 15 dias por ano. Você acha que se tiver algum roubinho lá no caixa, eu vou perceber naqueles 15 dias? Só se for muito azar dos caras, senão eu não percebo. Então os caras têm que ficar, a administração é que tem que ter um olho permanente. Evidentemente no Brasil melhorou muito, evidentemente não com alguns supermercados, algumas coisas mais, mas a grande maioria dos negócios como um todo mudou muito com a venda através de cartão de crédito, no caso de mesmo restaurantes, supermercados, etc. Então com isso você reduz um pouquinho o teu risco. Mas, mesmo diante disso, pode existir uma fraude. Quem de vocês quando paga lá no supermercado, sai olhando se aquele ticket, se está no nome real do supermercado? O Juninho levantou a mão. Por que, Juninho? Você quer falar o quê? Você olha? Olha. Ah, o Juninho olha, tá vendo, pessoal? Eu sempre chamo ele. E Júlio, você olha se está no nome do supermercado, está com o CNPJ do supermercado, aquele tiquezinho que você... A grande maioria pega aquele tiquezinho e joga fora, vocês não olham. Então o que acontece? Um caixa de um supermercado, ele pode levar uma maquininha que ele colocou no nome de alguém da família dele ou de uma outra pessoa e leva lá no supermercado e vai passar naquela maquininha na hora. Então tem que ficar olhando lá se tem muitas maquininhas lá na frente. Então o ideal é que tenha uma maquininha só em cada caixa, no máximo isso. Porque senão, existem restaurantes, pessoal, é muito fácil ter uma fraude dessa, tá ok? Ah, mas Cláudio, por que você está pensando nisso? Porque eu comprei um restaurante. Então estou vivendo isso lá na hora, eu estou preocupado e eu vou ter que analisar esse processo para ver se não entra uma maquininha em determinados momentos com esse formato, tá ok? Então eu preciso ter essa preocupação, tá? Independência. Auditoria interna. A independência é relativa, porque ela é subordinada. Então imagina que a auditoria interna ela é subordinada do presidente. Se um presidente ou algum amigo do presidente estiver fazendo alguma coisa errada, a auditoria interna não dá um pio. Vocês já ouviram falar alguma coisa no Brasil, onde o presidente tem vários amigos meio corruptos, etc., alguém pode falar alguma coisa? No Brasil, vocês nunca viram isso, né? Ó, pessoal, no Brasil recentemente, com a Lava Jato, fica muito evidente isso que eu estou te falando. Quem é amigo de presidente, quem é amigo da alta cúpula, os caras fazem roubo na Petrobras, fazem roubo na Caixa Econômica Federal, fazem roubo no Correio, praticam roubo na Petrobras, eu já falei, no BNDES e assim sucessivamente. Então, o melhor que pode acontecer com o Brasil é reduzir drasticamente essas empresas públicas, para que você tenha público o quê? Questão de saúde, segurança. Tem mais uma outra coisa que eu não estou me lembrando agora. Além de saúde e segurança, talvez que vale a pena. O restante, que é negócio, que é indústria, é importante que seja privatizado, porque você vai evitar que queime dinheiro, que faça com que o BNDES empreste dinheiro para Angola, coloca uma Petrobras na Venezuela, depois a Venezuela decide tomar a Petrobras que você colocou dinheiro lá e ninguém cobra, ninguém faz nada, isso é tudo amigo, entendeu? Então, quando alguém rouba do governo, eu estive em Campina da Lagoa ontem, eu tenho um amigo há muitos anos, que ano passado ele estava presente aqui na palestra minha, e quando ele conhece um pessoal lá de Campina da Lagoa que é agricultor, e talvez em Ubiratã não exista isso. Em Ubiratã não existe isso, com certeza não existe. O agricultor que pega a safra dele, fala, olha, não vendi nada, e vende a safra dele para uma outra cooperativa, em nome de uma outra pessoa, e recebe o seguro. Então ele está roubando, entre aspas, o governo, né? Alguém fala, está roubando o Brasil, que o Banco do Brasil está pagando o seguro para ele, etc. Ele está pagando, ele está roubando o Brasil. Não, ele está roubando cada um dos brasileiros. E o mais pobre, porque todo o dinheiro que vai para Brasília, e que vem e volta para esses caras que têm, riquíssimos, que têm aquelas casas maravilhosas, etc., e avião e outras coisas mais, e isso vai faltar para o pobre, entendeu? Então é bom para analisar tudo isso. Independência, revisão dos trabalhos de controles. Essa aqui é na auditoria interna. A revisão de controles internos é contínua. A auditoria externa ela é periódica. Eu faço uma análise periódica. Eu não vou ficar o ano inteiro ali checando controles internos, etc. Então é muito diferente a independente versus a interna. A interna quer dizer qualquer um de vocês consegue facilmente entrar numa auditoria interna de uma empresa. É só você estar trabalhando lá dentro, tendo inteligência, sabendo escrever, tendo perspicácia, né? Tendo inteligência, fazendo um trabalho constante para vocês encontrarem erro, vocês poderão trabalhar num departamento de auditoria interna. A externa é um pouco mais complicado, porque depende de idade.
A auditoria externa, quando você tem 18, 19, 20, 23 anos, é fácil para você entrar. Passou de 25, raramente é contratado alguém com 25 anos de idade para iniciar uma carreira na auditoria independente, na auditoria externa. Carreira na auditoria. Auditoria interna. Você pode começar eventualmente como estagiário, um auditor júnior, depois aqui vai crescendo. Auditor pleno, auditor sênior, supervisor de auditoria, gerente de auditoria, diretor ou superintendente de auditoria. Quem no Brasil tem um diretor ou superintendente de auditoria? Geralmente, os grandes bancos. Praticamente todos os grandes bancos têm um departamento lá que é um comitê, como se fosse um comitê de auditoria, de compliance. Então, uma coisa que é muito falado hoje, compliance, etc. Para que os procedimentos da empresa sejam de forma clara, que evite a roubalheira, etc. Porém, quando a presidência, quando os diretores são envolvidos, a alta cúpula é envolvida, pessoal, nada disso, tudo isso é papel. Nada disso funciona corretamente. Nós só vamos mudar isso quando cada um dos brasileiros não ficar mais batendo palma para quem rouba, para quem faz palestra recebendo milhões e milhões de reais e andando, né, tendo chácaras dos amigos, etc. Né? Tá? Então, quer dizer, quando você tem muitas coisas dos amigos, toma cuidado, tá ok, pessoal? Aqui, a interna. E a externa? Você começa com auditor trainee, auditor assistente, auditor semi-sênior, auditor sênior, supervisor de auditoria, gerente de auditoria, gerente sênior de auditoria, aquele cara que tem mais de 10 anos de experiência, que já domina várias áreas, vários tipos de empresa, então ele tem muita experiência, então ele passa a ser um gerente sênior, evidentemente, tudo isso aqui vai impactando no quê? Salário. Então ninguém consegue entrar numa auditoria já sendo diretor de auditoria ou sócio de auditoria. Ninguém consegue, tem que passar por esses caminhos. Então é uma carreira que é construída ao longo do tempo, tá? Não adianta, tem gente, eu estive falando com um amigo meu aqui na cidade essa semana, ele dizia assim, pô, tem um pessoal aqui que faz arquitetura e os professores falam para eles que o arquiteto deve receber 10 mil reais de salário por mês. Então, quer dizer, os professores não falam que o cara tem que começar lá de baixo e crescer. Então é a mesma coisa que eu chegar aqui e falar, ó, vocês contadores, vocês já vão começar a trabalhar ganhando 15 mil reais por mês. Eu estou mentindo para vocês, pessoal. Começa, o importante, mesmo que você trabalhe na sua área, mesmo que seu ganho seja menor, dá para você sobreviver passando sacrifício. Eu vendi rifa para poder pagar os meus estudos algumas vezes. Vendia rifa para pagar. E não gastava, não podia gastar, não podia passear muitas vezes. Mas depois, hoje eu ganho muito mais fácil do que eu ganhava no passado. Aqui, as maiores empresas de auditoria. A Pricewaterhouse e a Deloitte são as duas maiores do mundo. Elas estão distribuídas no mundo inteiro. Tem países que a Price é maior, tem países que a Deloitte é maior, então elas fazem um certo ponto de equilíbrio e no mundo inteiro as duas são as duas maiores. Daí tem em terceiro lugar KPMG, em quarto lugar a Ernst Young. Tá? Então são as 4 maiores do mundo que aqui a gente, no mercado a gente chama Big Four. Quando eu entrei na auditoria, tinha 8 empresas de auditoria. Elas foram se juntando, se consolidando e hoje tem somente 4. Tem mais empresas, tem 200 empresas, entendeu? Tem as empresas brasileiras, tem de vários lugares. Mas estou falando as maiores do mundo, tá ok? Não estou falando, fazendo a lista de cada país. Tipos de auditoria. A auditoria independente, que eu já mencionei anteriormente, qual é o trabalho dela basicamente? Emissão do parecer sobre as demonstrações contábeis de uma determinada data. Ou seja, você vai fazer um contrato de auditoria para uma empresa, qual é a data que você vai fazer o balanço? Qual é a data que você vai encerrar o teu balanço? Então vai ser 31 de dezembro, então você vai analisar aquele balanço 31 de dezembro. Você vai fazer teste de despesa, teste de despesa durante vários meses, de despesa e receita. Mas eu não vou estar preocupado se a conta caixa da empresa está todos os meses correto. Eu estou preocupado com aquela data do balanço, aquela data que está sendo apresentada no balanço, aquele valor, ele tem que estar correto, é o caixa, é o quanto vai receber. Se o cara teve um mês errado e acertou no mês seguinte, acertou 2 meses depois, 3 meses depois, no máximo que eu posso fazer é colocar comentários dizendo o seguinte: vocês precisam melhorar os procedimentos internos para que mensalmente os teus dados estejam corretos. Mas não vai me impactar no meu parecer. Meu parecer vai impactar se o saldo do final de cada ano esteja, naquela data, esteja errado. Então aí é que é o ponto importante. A auditoria interna, revisão das transações
de forma dos controles internos, visando a proteção dos bens da empresa, desvio de desfalques, que seria fraudes, etc., e constatação de irregularidades, uso indevido. Ah, mas como é que é um tipo de uso indevido de um bem de uma empresa? É eu pegar o veículo da empresa, que eu deveria tem diretores aí que é para usar o veículo da empresa, para ir trabalhar na empresa, etc, etc. Uma vez lá no passado eu fui fazer uma auditoria numa empresa, no sul do país, e fui analisar a parte de veículos da empresa. Todos os veículos foram comprados, se teve aprovação na compra, se aqueles foram vendidos, por que foi vendido, etc. Então eu fui fazer aquela análise de veículo. De repente teve um veículo lá que foi vendido por um preço bastante baixo. Porra, por que esse veículo vocês venderam muito abaixo do mercado? Ó, pessoal, é porque isso aí teve um acidente. Mas como acidente? Você não tem... Cadê o sinistro disso aqui? Teve algum boletim de ocorrência, um sinistro? Não. É que o diretor tinha saído com uma outra pessoa e foi para um local indevido. E o marido dela foi lá e deu uma porrada no carro, amassou o carro no machado, amassou o carro da empresa, o cara foi lá. Resultado, a empresa teve que vender aquele veículo por um preço baixíssimo. E também mandar embora aquele cara, por quê? Porque ele estava fazendo um uso indevido do veículo. Tá ok, não? Ou seja, você ficar usando o veículo da empresa para os seus fins particulares. Eu estou dando um exemplo de um veículo. Mas do mesmo jeito pode ter uma máquina. Pode ter uma outra coisa também. Tá ok, pessoal? Juninho, acorda aí, galera. Juninho, tá acordado? Juninho deu risada, por quê, do Juninho? Você captou o exemplo? Captou? Então tá bom, Júlio. Tá. Outro tipo de uso indevido do veículo. Ah, eu pego as máquinas da empresa para fazer... A empresa cooperativa tem máquina aqui para fazer terraplanagem? Não tem. Tem algum tipo de empresa que tem uma máquina para fazer terraplanagem? Eu pego a máquina... Hã? A prefeitura. Eu pego a máquina da prefeitura e trabalho na minha chácara. Vou organizar minha chácara, meu campo de futebol da minha chácara no meu final de semana. Inclusive, uma coisa muito comum de uso indevido de veículo da empresa é você pegar na sexta-feira o veículo. Se é gerente da empresa, você tem um veículo da empresa. Você pega na sexta-feira o veículo da empresa, passa no posto de gasolina, abastece o carro na sexta-feira, viaja o final de semana inteiro para fins pessoais, porque a empresa deixou o veículo com você. E quem paga aquela conta do combustível é a empresa. Então você, como analista, tem que verificar quantos quilômetros esse cara faz por semana. Verificar se tem um controle. Qual é a rota que ele viajou? Qual a rota de clientes que ele visitou? Para analisar se ele fez esse esqueminha de abastecer o carro. Abastecer o carro na sexta-feira, pessoal. Voltou na segunda, abasteceu de novo. Galera, é um ponto de atenção para verificar que pode estar ocorrendo uso indevido. Aí temos a auditoria fiscal ou tributária, que vai verificar os procedimentos para apuração dos impostos e o controle dos pagamentos desses impostos. Não é importante somente calcular os impostos. É importante calcular os impostos de forma correta e efetuar os pagamentos de forma correta. Também não adianta calcular o imposto 3 meses depois, que já venceu. Calculando o imposto hoje, nós estamos no mês de outubro, terminando o mês de outubro. Vários impostos do mês de setembro, o vencimento deles foi em outubro, então tem que ser pago em outubro. Um FGTS tem que ser pago até o 7º dia útil do mês subsequente. Tá, um exemplo, tá, o FGTS, o INSS até o 20º dia. Não é útil, já é corrido. Então, quer dizer, você tem várias regras. Tem que calcular os impostos e pagar antes da data. Não adianta calcular depois. Calculou depois, já vai ter multa e juros. Tá ok? É desperdício de dinheiro também. Então, está pagando multa, está pagando juros, por que está fazendo isso? Então, tem que fazer esse tipo de trabalho. E a auditoria de gestão. É dirigida para as análises, diretrizes de plano, etc. Isso aqui hoje no compliance está pegando bastante essa oportunidade de trabalho aqui. Auditoria ambiental. Isso aqui, pessoas que fazem auditorias ambientais para verificar se não está tendo problema de ambiental, etc. Como tem o caso que eu até citei de forma indireta, o caso da Vale do Rio Doce, que teve aquele acidente lá em Minas Gerais, etc. Então, você pode ter auditorias ambientais para verificar se não está tendo uma degradação, etc. desse processo. Auditoria de sistema.
A auditoria de sistema volta do quê? Para verificar se o sistema não está burlando determinadas informações, se o sistema também está calculando correto determinadas coisas. Eventualmente, não é porque o sistema calculou que está correto. Tá? Existem operações, inclusive bancárias, que tem fraude no meio delas. Existia um banco no Brasil, aqui no estado, a sede dele era no estado de São Paulo, na região de Curitiba, um banco muito famoso, que ele usava a regra assim, quando ele começou a ter prejuízo constante, ele começou a debitar um monte de taxas adicionais na conta dos clientes. E debita, se o cliente não reclama, não estorno. Então eu estou gerando, toda vez que um banco debita na tua conta uma taxa indevida, e você não reclama, ele é uma receita para ele. Tá? Então só o tempo vai estourar esse processo, então demora o tempo para você descobrir automaticamente isso. Então tem que ficar conta bancária para ser examinada todos os dias, exceto se você não deixar nenhum dinheiro no banco. Caso contrário, você tem que olhar todos os dias. Ah, mas eu não tenho dinheiro no banco, eu faço dívida, eu pego o dinheiro do banco emprestado. Tem que olhar também, tem que inclusive calcular os juros para verificar se eles não estão sendo cobrados corretamente. Ah, mas eu trabalho com só o banco de primeira linha. E aí você trabalha com o banco de primeira linha, você trabalha no setor financeiro de uma empresa e você pratica desconto de duplicata. A empresa precisa descontar duplicatas para pagar suas dívidas. Aqueles juros que evidentemente que estão sendo contratados, que o banco fala que contrata, é realmente ele que está sendo calculado? É realmente ele que o banco está descontando o teu valor? Porque quando você faz um desconto duplicata, o dinheiro já entra na tua conta, você fez um desconto de 100 mil reais. O dinheiro na tua conta não entra 100 mil, já entra 98, ou 92, ou 95, dependendo do prazo que você tem daquelas duplicatas para você receber. Então, pessoal, tem que calcular para verificar se ele está cobrando certo. Se você não calcular, ele estiver cobrando a mais, ele fala que é 2%. Se ele estiver cobrando 4%, você não confere. Dá trabalho? Dá trabalho. Pessoal, mas sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Vocês querem o quê? Vocês querem ficar a vida inteira igual vocês estão hoje, ou vocês querem melhorar? Juninho, você quer melhorar ou não? Para você melhorar, você tem que fazer o quê? Caminhar, estudar, se dedicar e conversar com outras pessoas também. Ética profissional, ou seja, o auditor também precisa ter a sua ética profissional. Eu não posso sair, por exemplo, no caso do trabalho que eu fiz do Butantan, eu falo algumas coisas, etc, porque saiu na Globo. Então, se alguém quiser um videozinho, eu tenho um vídeo falando o que foi feito lá, está apresentado na Globo, que a diretoria entregou o relatório lá. Tá ok? Tem que ter independência, integridade, eficiência e confidencialidade. Ou seja, eu não posso, se eu estou fazendo uma investigação, eu não posso falar para ninguém, eventualmente. Muitas vezes nem na minha casa eu posso falar. Então, algumas vezes a vida do auditor é meio chata, é bastante chata. É bem diferente do que você trabalhar em um restaurante, você sendo dono. É muito mais divertido, você vai falar de comida. Todo mundo adora falar de comida. Não é, Juninho? O Juninho estava longe agora viajando, pensando já na janta, né? Ok? Confidencialidade. A independência. É uma condição primordial, você tem que ter independência. Eu não posso estar devendo para o meu chefe lá determinados favores, eu não posso estar devendo para alguns parceiros, alguns amigos. Você está dentro, se você é um auditor interno e você faz algumas coisas erradas, significa no popular aí fala assim, você tem o rabo preso. Então, se você tem o rabo preso em alguma coisa dentro da empresa, você não pode fazer auditoria interna, porque em alguns momentos você vai ver uma coisa errada e você vai ter que passar de... Ou a mesma coisa o auditor externo, tem que ter essa integridade para não ter essa independência. Então tem que ser absolutamente independente e imparcial na interpretação de tudo que for lhe apresentado. Um exemplo, um trabalho que você pega do pessoal. Então você tem aquela apresentação lindíssima. Ninguém vai te apresentar para os executivos, para o pessoal experiente, ninguém vai te apresentar uma apresentação feia. Eles vão te apresentar uma apresentação linda pra caramba, muito bonita, só vai ter glórias, só vai ter resultados positivos. Daí você tem que ter o quê? Conhecimento para você verificar se aquilo é verdadeiro. Inclusive, se não é verdadeiro, você tem que fazer uma proposta, você tem que apresentar algo para falar, olha, está errado isso, o correto é isso. Eu fiz no Butantan o trabalho seguinte, olha, se você analisar as vendas, simplesmente as vendas, do ponto de vista de vendas, você tem que dar uma Ferrari para aquele executivo XYZ que fez essa mudança em 4, 5 anos. Então, olhou vendas, você tem que dar uma Ferrari para ele. Agora, se você olhar como que ele está praticando essas vendas, daí você tem que mandar ele embora. Por quê? Ele aumentou
as vendas drasticamente. Mas foi ele que aumentou? Não, não foi ele que aumentou, foi o Ministério da Saúde que comprou aquela mercadoria. E 90% não foi produzido no Brasil. Ele gerou um emprego imenso lá dentro, cresceu a folha de pagamento. Tinha setor que tinha 2 pessoas, passou a ter 30 pessoas. Quer dizer, e a produção não rendeu em nada, não cresceu a produção. Isso gerou o quê? Emprego para amigos. E o produto é feito aonde? E como é que você prova isso com tranquilidade? Na hora que eu faço uma análise que aumentou drasticamente as despesas, aumentou drasticamente o quadro de funcionário e aumentou drasticamente o endividamento da empresa. Então, com esse balanço, você tem que amarrar as peças. Estou voltando agora à controladoria, estou usando o exemplo de auditoria, pegando a controladoria e fazendo um mix. É importante você conhecer muito bem um balanço, senão você também não pode ser um auditor bom. Por quê? Aumentou uma despesa, vai impactar em alguma coisa. Se as receitas não aumentarem na mesma proporção, aquele aumento de despesa pode gerar um aumento de endividamento da empresa. Tá? Então você tem que fazer essa análise completa e amarrar as pontas desse processo. Novamente, um exemplo, vínculo conjugal. Eu não posso fazer auditoria numa empresa que... Eu vou auditar a área que tem uma área de trabalho de uma empresa que tenha uma esposa ou uma namorada, etc. Porque eu não vou ter, não vou ser imparcial. Então eu tenho que falar o seguinte: eu não posso auditar tal área por tal motivo. É melhor você não fazer do que você ser um enganador. Porque se um outro for lá depois e encontrar aquela diferença, encontrar um erro ali, vai ficar muito mal para você e a tua carreira pode se acabar. Então é melhor você manter a tua carreira profissional do que você fazer algo errado na tua vida nesse processo. Participação, que eu falei, indireta, como acionista ou sócio, isso aqui também não é independência. Interesse financeiro direto ou imediato. Interesse financeiro. Eu faço um trabalho de auditoria, mas eu tenho um parente meu que vende para aquela empresa, vende um produto para aquela empresa. Então eu posso encontrar determinados erros de prática, de procedimentos, que a empresa pode estar beneficiando o meu parente. Por quê? Meu parente vende para a empresa, se ele está vendendo mais caro do que os outros, eu não vou falar nada. Está errado. Então não posso fazer essa auditoria. Integridade. Eu acho que a palavra integridade, não preciso falar muito para vocês, eu acho que todo mundo deve entender um pouco o que é integridade. Certo, Juninho? Júlio, perfeito aí? O Júlio, você está atento hoje, né? Você sentou na primeira fileira. Está com sono? Ô Juninho, ele está com sono. Vamos fazer o quê? Vamos acordar então. Hã? Está prestando atenção? Então tá bom. Continua, então sempre falar sobre, expressar sobre um fato importante que você conheça, ou seja, se você tiver um fato importante que você descobriu dentro da tua análise, da tua auditoria, você precisa colocar isso a público, você precisa divulgar, você precisa, só que divulgar tem que saber, tem que ter documento, você não pode divulgar algo igual aquele porteiro que divulgou um negócio aí no Rio de Janeiro esses dias, que já está claro que não é nada daquilo que ele falou, etc, etc, é um monte de falsidade, pessoal, então tem que tomar cuidado, está sendo investigado ainda, então tem que ser concluído para verificar se é verdadeiro ou não, seja o que for, tá ok? Eficiência, ser eficiente, sempre, se você não tiver eficiência, você não vai prestar nenhum trabalho de forma adequada ou de forma decente. Confidencialidade, manter esse trabalho, se você está fazendo uma investigação, vai divulgar os resultados da tua investigação para quem de direito, para quem te interessa. Existem momentos que a auditoria externa está fazendo um trabalho e encontra uma fraude dentro aqui no Brasil. Você está fazendo um trabalho na empresa, verifica que o pessoal da área comercial está roubando a empresa. Ou poderia ser de compras, poderia ser de uma outra área. Então você tem que, ao invés de chegar para o presidente e divulgar essa informação, você precisa analisar como que é o relacionamento daquela área com a presidência. Como que é feita essa ação? Como que é feita a análise de um organograma completo na empresa, para verificar qual é a ação que esse cara vai tomar. Porque dependendo da situação, toda vez que você vai fazer uma auditoria numa empresa grande, por exemplo, uma multinacional, eu vou fazer uma auditoria no final desse ano, começo do ano que vem, numa empresa em Jarinu.
A diretoria de Jarilu faz o contrato comigo, só que o meu balanço, o meu relatório, não vai seguir somente para eles, vai ser mandado para a Alemanha. Então, se eu encontrar uma fraude aqui dentro, se eu achar que, se eu julgar que não é, que aquele cara vai pegar aquela fraude e não vai fazer nada, ou uma outra situação específica, eu não vou falar nada com ele, eu vou fazer um comentário com o pessoal do exterior. E se eu não fui profundo, etc., pode o cara falar, não. Eu posso falar para ele, falar, não, isso aqui o exterior aprovou. O exterior aprovou que eu fizesse isso aqui, desse um presente aí, um carro para uma Mercedes para o Medina. Medina trabalha com Celso. Medina é um subordinado do Celso numa empresa. Estou criando um cenário que não é verdadeiro, tá? Mas, por exemplo, Medina trabalha, Celso é presidente de uma empresa. Medina trabalha na área de marketing. Celso manda compra um Mercedes pago pela empresa e dá para o Medina, no nome do Medina. Eu chego para o Celso e falo, pô Celso, você deu um carro, um Mercedes para o Medina, por quê? Ah, porque o pessoal do exterior aprovou. Você tem algum documento que prova isso? Não, não tem, foi verbal. Então, falou a palavra foi verbal, eu tenho que mandar para o exterior um relatório dizendo, olha, aconteceu isso, foi pago uma Mercedes, valor X, com a nota fiscal X, essa Mercedes saiu daqui com a nota no nome já foi pago, faturado com o nome do Medina, e foi pago pela empresa aqui, ó, foi o débito bancário está aqui. O que vocês querem que eu faça com isso? A gente manda para o exterior, e o exterior decide se aquilo foi aprovado por eles ou não. Mas eu não posso acreditar nem no presidente da empresa, está claro isso para vocês ou não? Eu não posso acreditar nem no presidente da empresa em determinada circunstância. Tem coisas que você tem que acreditar, mas tem coisas que você não obrigatoriamente tem que acreditar. Você tem que fazer uma checagem externa. Essa checagem externa pode ser, inclusive, com o exterior. Eu fiz um trabalho numa empresa, lá nos anos 89, por aí, onde estavam fazendo um puta trabalho, que eles compravam produto direto do fabricante. De repente pararam de comprar do fabricante e começaram a comprar de um distribuidor. Mas era toda uma montagem. Aquele fabricante em si, que era quem eu estava auditando e vendia para os grandes supermercados, ele fazia um faturamento para um distribuidor. O distribuidor não existia, tinha colocado um monte de laranja no meio. O que é laranja? Aquele pessoal que praticamente empresta o nome, mas eles faziam uma troca imensa de nota. O produto nem saía da fabricante, saía do fabricante para o mercado, já com a nota fiscal do distribuidor. E criaram um representante no meio ainda para ganhar comissão. Tudo em nome de laranja. Para quem que ia esse dinheiro? Para a área comercial dessa empresa que eu estava auditando na ocasião. Captou aí, pessoal? Entenderam? Então eu não vou ficar dando muitos exemplos não, senão vocês vão ficar chorando, né? O Júlio disse que está com fome e com sono. Sobre também o aspecto de confidencialidade, responsabilidade. O volume de operações fazem com que os procedimentos de auditoria sejam aplicados. Ou seja, você precisa ter uma responsabilidade para verificar se o volume de testes, o volume de operações da empresa e como você vai selecionar aqueles itens a serem selecionados para teste. Evidentemente, se você tem, por exemplo, uma lista de contas a receber, vários clientes, vamos considerar, só para exemplificar, R$1 milhão. Você tem que testar aquele R$1 milhão se está correto ou errado. Tem vários clientes ali com valores de 1 mil, outro com R$500, outro com R$200, etc. E tem 20 clientes, somente 20 clientes, que a soma dos 20 clientes me totaliza R$700 mil. Eu testo esses R$700 mil, faço uma seleção ali e verifico todos os valores acima de X reais se foram recebidos em período subsequente, se o dinheiro entrou no banco. Então eu estou validando que aquilo é verdadeiro, que o dinheiro tem contas a receber e que aquele dinheiro foi recebido, o dinheiro entrou no banco. A mesma coisa os pagamentos. Os pagamentos eu faço um teste diferente. Eu verifico o seguinte, eu pego tudo que a empresa pagou no período subsequente e verifico se aqueles pagamentos deveriam ou não estar registrados no balanço. Porque eu posso esconder uma dívida grande que eu pago em janeiro. Eu pago em janeiro, por exemplo, uma nota de 5 milhões, ou um empréstimo de 5 milhões, mas ele não foi registrado no meu balanço anterior. Então eu faço exames do período subsequente à data do balanço que eu estou analisando para dar uma opinião. Então isso é a responsabilidade do trabalho. Pessoal, eu terminei esse momento.
Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Caso contrário, o Zezinho, agora já vem esse ano, né? O ano que vem eu não sei se vão convidar, então agora eu mando, né, Zezinho? Zezinho não, Juninho, não é isso? Hã? Eu posso mandar as apresentações agora? O seguinte, agora já tem a seguinte promessa. O pessoal da faculdade, vocês não me convidaram, porque eu falei muito esse ano, né? A mãe do Zezinho vai trabalhar na Secretaria da Educação aqui. Ela falou, não, daí você vem e fala com o pessoal do colegial, tá? Se o Celso não te convidar, Zé Cláudio, eu vou te arrumar 30 pessoas do colegial, né? Brincadeira, para você falar, tá ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Uma pergunta interessante para administradoras e para contadoras. A legislação permite que você faça um cancelamento de notas até 7 dias posterior à sua emissão. Porém, quando você fecha posições em finais de mês, você entra no mês subsequente, você já tem posições, relatórios tirados, os números todos consolidados, e aí vem um cidadão ou vários cidadãos dentro de uma empresa e procede uma série de cancelamentos de notas já emitidas que te ferra todas as posições. Como a auditoria trata isso? Na visão, não está errado, porém os números não batem. Diz assim, nessa situação, onde várias notas foram registradas pela empresa e não foi cancelada, mas você sabe que a mercadoria foi devolvida, inclusive, mas você não consegue mexer ali naquele livro ali e tal, porque o cancelamento, a devolução ocorreu no dia 1, dia 2 do mês seguinte. Tá? O que a gente faz? A gente calcula quanto daquela mercadoria que vai voltar, quanto foi o custo daquela mercadoria. O valor de custo daquela mercadoria, a gente propõe um ajuste. Como se fosse uma provisão, como se fosse um ajuste que diz o seguinte: débito estaria no estoque, teria um impacto no estoque, e um crédito na conta de custo das mercadorias vendidas. Mas eu não faço diretamente só isso, tá? Eu faço o seguinte, eu verifico quanto é o meu preço de venda que está impactando o resultado, quanto é os impostos que estão inseridos, quanto é o impacto que eu tenho do meu estoque. E eu posso propor um ajuste em todas essas linhas para eliminar todo esse impacto. Mas esse ajuste todo é tratado como se fosse uma provisão. Então é uma provisão para devolução, uma provisão para cancelamento, que é a somatória daquelas notas. Mas ao mesmo tempo tem que fazer uma provisão para crédito daquele imposto que seria impactado. E eu faço isso só como provisão, sem misturar com a operação do próprio imposto efetivo ou do próprio quanto receber efetivo. Eu faço isso numa conta à parte, mas que impactando todo o balanço. E no mês seguinte, aquilo acontece de fato com a nota fiscal, de fato volta para a empresa, o que eu faço? Eu faço o estorno de todos aqueles lançamentos de provisão que eu tinha feito. Inclusive aqueles lançamentos de provisão, no caso de uma receita de vendas, aquela provisão eu sei que vai ser devolvido, mas ele não vai reduzir o imposto de renda. Então, quando eu tenho várias provisões que inicialmente não são dedutíveis, que várias não são dedutíveis para efeito de imposto de renda, eu posso criar o imposto de renda diferido, o imposto de renda diferido ativo, tá? Então eu faço uma infinidade de trabalhos analisando aquela operação, e muitas vezes aquela operação dá vários impactos. Do mesmo jeito que eu estou mencionando o aspecto do imposto de renda diferido ativo, que eu poderia ter numa situação de uma devolução, porque eu também posso ter situações que eu tenho imposto de renda diferido passivo, quando eu tenho diversos benefícios hoje, mas que serão impactados no futuro. O exemplo de benefício que eu tenho hoje, eu poderia ter hoje um impacto, um benefício que me reduz o imposto de renda hoje. Se eu tiver algum ativo fixo com um modelo de depreciação acelerada fiscalmente. O que é depreciação acelerada? É quando eu utilizo um critério que eu estou depreciando, um exemplo, uma máquina. Tem uma época que o governo incentiva que você compre maquinários, e você compra um maquinário, um exemplo, 100 mil reais, e você vai depreciar 10% ao ano na tua contabilidade. 10% ao ano é um maquinário, aquela depreciação é dedutível, ok? Mas o governo fala, não, para efeito fiscal você pode fazer o dobro desses 10, então você contabiliza 10 e para efeito fiscal você abate 20. Então você está reduzindo o teu imposto de renda hoje, tua contribuição social hoje. Esses dois números é aproximadamente 34% do teu lucro.
Mas no futuro vai acontecer o seguinte, essa depreciação na contabilidade ainda está ocorrendo, porque ainda está ocorrendo na contabilidade, mas o efeito fiscal já completou 100%, porque tudo vai até o limite de 100%. E aí eu vou ter que no futuro não ter mais, vou ter uma depreciação na contabilidade, mas que não vai ser mais dedutível, porque já foi dedutivo 100% lá via depreciação acelerada, tá? Na contabilidade, então tudo isso gera uma necessidade de controle e automaticamente nesse caso geraria um imposto de renda e uma contribuição social diferida passiva. Ok, Celso? Pode perguntar mais, Celso. Mas o Juninho, cadê o Juninho? Meu Deus do céu. O Juninho sumiu, pessoal. Não é possível, ele que é o meu ajudante aqui. Júlio, agora vai ter você sozinho, cara. Ok, pessoal? Mais perguntas? Ó, o Júlio acordou, pessoal, ele vai perguntar um minuto. O senhor citou sobre o sistema, né? Ok. Computador, né? Tem um curso que é para sistemar ciência de dados. Que transforma a informação em dados. Né? Eu fiz um artigo na matéria, sabe, de marketing, ciência de dados na aplicação na administração. Elas têm tecnologia de informação, né? A TI. Elas se envolvem mais hoje em dia, evoluindo na área. Esse ano, ela se envolveu mais na área de informação, né? Era digital. Como o sistema de informação é o seguinte, ele está perguntando assim, como é que o sistema de informação ajuda na empresa? O sistema de informação, você tem uma infinidade... Na contabilidade. O sistema de informação na contabilidade tem uma infinidade de dados. O grande segredo é transformar dados, pessoal, uma infinidade de informação, etc. O grande segredo é você compilar o que é importante para você. Uma vez eu fui assistir uma palestra do professor Cantelli, um cara que já escreveu vários livros pela USP, e eu discordei dele drasticamente em um cenário que ele estava querendo desenvolver um sistema que cada momento que emitisse uma nota fiscal tocasse um sininho na empresa. Cada momento que terminasse um produto, tivesse um sino na empresa. Igual tem algumas empresas que têm a área de vendas, assim, quando atinge um determinado número, eles têm um sino que toca lá e bate, entendeu? Ou seja, o que eu acho que é importante é como eu vou compilar os dados e transformar em informações úteis para a tomada de decisão. E as informações, os mesmos dados que eu trabalho e utilizo para tomar decisões esse ano, talvez o ano que vem o meu público seja outro, seja diferente. Exemplo, estou trabalhando numa empresa que está exportando para o exterior. Eu verifico que o ano passado ela exportou, um exemplo, 100 milhões de reais e esses 100 milhões de reais teve um custo com logística, etc., de, vamos falar assim, 30 milhões de reais. Portanto, teve um custo de 30%. Esse ano agora, um ano depois, ela está exportando 130 milhões de reais. Portanto, teve um crescimento de 30%. Mas vocês lembram que no primeiro ano ela exportava 100 mil e tinha um custo de 30 mil? Esse ano ela está exportando 130 mil, mas o custo não está sendo 30 mil, está sendo 50 mil. Olha, a receita da empresa cresceu 30%, que saiu de 100 mil para 130. O custo, quando eu tenho um custo que é 30 e vai para 50, eu estou tendo um crescimento nesse custo de 20 mil. Eu divido esse 20 mil por 30 mil e na minha conta matemática me dá 66,67% de crescimento. Então, quando a minha receita está crescendo a 30% e o meu custo está crescendo a 66,67%, está errado. Está tendo desperdício ali, eu não estou sendo eficaz, eu não estou sendo eficiente. Então eu tenho que reverter esse quadro, eu tenho que analisar profundamente por que está tendo esse gargalo, por que está tendo esse absurdo, tá? Muitas vezes você vai verificar que tem cara preguiçoso lá dentro da empresa, que ao invés de fazer uma exportação concentrada no final da semana, está fazendo picadinho, várias exportações diariamente. E toda essa exportação diariamente tem um custo maior de frete, ao invés de eu consolidar em um pallet de um produto maior, ou um navio, etc, etc. Então, essa compilação é muito importante. Então, é muito importante você estar atento. Então, esse ano já passou a ser importante isso. Depois a empresa estabiliza esse processo. No ano seguinte eu tenho que olhar outro. Então eu tenho que ter vários indicadores de despesa. Meu olho tem que ser constante para desvios. Para desvio não significa roubo. É algo que não esteja na métrica. Se tudo estiver crescendo a 10%, na teoria está tudo crescendo de forma alinhada.
O problema sério é igual tem na vida de vocês. Se eu estou ganhando 10, eu gasto 11, eu tenho um desequilíbrio de 10%. Eu passo a ganhar 20 e passo a gastar 30, está desequilibrado, então é muito pior. Então tem que estar atento constantemente. Tá ok, pessoal? Beleza? Ó, eu quero agradecer a paciência de vocês comigo até esse momento para falar dos dois temas de forma resumida, que foi controladoria e auditoria. Agradecer aos meus familiares, minhas duas irmãs, que é a primeira vez na vida que veio vir aqui, me assiste falando alguma coisa. Sempre falei para os outros, para os parentes dos outros, para os filhos dos outros, que minhas irmãs elas nunca se aceitaram, tá? Elas nunca acreditaram que eu teria uma coragem de falar. Hoje eu fiquei meio tímido aqui, vermelho aqui perante elas, mas tive coragem. Meus dois cunhados também, minha primeira professora, a Dona Cida. Olha, a Dona Cida tem que falar com vocês, tá ok, pessoal? Porque ela tem uma experiência, eu acho que ela pode também dar um conselho para vocês que são jovens, tá ok? Ô, Medina, leva para a professora Cida falar, hein? Para essa garotada. Não tá... Eu não tenho toda essa experiência que ele está dizendo, não. Porque ele aprendeu um pouquinho só comigo. E eu estou aprendendo muito com ele agora. Tá? O que eu quero deixar para vocês é o quê? Estudar, buscar conhecimento e ser persistente naquilo que vocês fazem. Tá? Desejo a todos muito sucesso, como eu desejei para ele, muito pequeno. A carta que ele falou foi 5 palavras que eu deixei para ele. Apenas eu rabisquei uma coisa no caderno dele e deixei. Você vai se mudar, mas você vai continuar estudando, porque eu quero ver você um grande homem amanhã. E realmente, eu estou vendo isso daí permanente. E também, passado muitos anos, que eu fui encontrar esse aluno novamente. Passaram quase 40 anos. Depois nós nos encontramos, aí vimos a primeira vez que eu fui na formatura de doutorado dele, que eu fui convidada. E hoje pela segunda vez. Então eu deixo para vocês um conhecimento muito grande por esse menino, por esse professor. Tá? E vocês possam aprender muito, muito mesmo, entende? A todos, muito boa noite. Eu fui professora aqui em Ibiratã, foi o primeiro trabalho meu foi aqui. Eu ainda muito criança, eu comecei a trabalhar de professora, até nem sei como, eu tinha apenas 14 anos. Mas por que eu trabalhei assim? Eu fui morar na roça, aqui na minha não, eu estou indo embora. Aqui na Estrada União. Para quem conhece a família Everson, os gaúchos, então foi aqui a nossa escola. E eu comecei trabalhando em casa, porque na redondeza não tinha ninguém. E eu vim de Belo Horizonte do Paraíso apenas com 30 séries só. Você falou dos polacos, né? Tem duas meninas de vermelho, ainda mais baixinha dos polacos. Aí foi aonde que abriu a escola para eu trabalhar. Trabalhei na escola. Lá atrás? Na segunda fila. Na segunda fila? Depois eu passei a trabalhar na escola José Guiar. Atrás daquele rapaz de preto ali que parece que é da faculdade? Das duas? Aquela mais baixinha é dos Eu deixo isso para vocês um bom proveito dessa palestra, tá? E boa noite para todos os acadêmicos que estão aqui. Estude bastante e procure muito conhecimento que é para você estar pegando agora, tá? Obrigada a todos. Mas eu esqueci de falar para vocês, e estava esquecido agora em função da professora falar. Em função da professora falar, eu terminei lembrando, Celso, você me perdoa, peço 1000 perdões, tá? Porque eu tenho que apresentar para vocês, eu acho que o momento ajuda, me perdoe, simplesmente não vou ser eu que vou falar. Eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo de 3 minutinhos, 5 minutinhos, para vocês saberem o seguinte. Eu já falei uma vez para alguns de vocês, na vida de vocês tem que ter 2 coisinhas para ter sucesso. Tem diversas coisas, mas tem 2 que são fundamentais, que é eliminar amigos pessimistas e eliminar desculpa. Toda vez que você está cheio de desculpa, você não tem sucesso. E quando você elimina essas 2 coisas, você passa a ter sucesso, que é os amigos pessimistas e elimina a desculpa. Então vou apresentar um negocinho. Pô, não está saindo. Não está desligando aqui.